Para mim falar hoje do aniversário de vovô é algo assim muito animador, né? Porque assim, eu fui criado com meu avô e minha avó desde pequeno, né? Desde quando eu me entendo por gente. E aí tem algumas coisas que aconteceram nesse decorrer de tempo. Eu me lembro de uma história que aconteceu comigo. Eu queria uma bicicleta, né? Muitas pessoas na roça já tinham bicicleta, os meninos que moravam lá na roça. Aí eu me interessei por a bicicleta. Aí vovô, na época, me deu um filhotinho de porco para poder eu criar. Aí eu criei aquele porquinho ali, e aí chegou na época de vender esse porco, né? Para poder comprar a bicicleta. E aí o porco foi vendido por R$ 100. Aí a gente foi lá no Baitá para poder comprar esse porco, né? Aí quando a gente chegou lá, rapaz, a bicicleta era 130, né? Aí o vovô pegou, inteirou o dinheiro, e aí compramos essa bicicleta. Quando a gente voltou, tivemos que pagar também a passagem da bicicleta, né? Aí cheguei em casa, aquela alegria com aquela bicicleta, né? Aí eu praticamente nem comer comia direito, só para poder ficar andando com aquela bicicleta, né? Era a minha primeira bicicleta que eu tive. Na verdade, é a única bicicleta que eu tive até hoje. Mas aí o que eu aprendi nisso aí, rapaz? Que desde cedo, né? Vovô me ensinou o valor do trabalho, né? E me ensinou também que poderia muito bem ter me dado diretamente o dinheiro, né, para poder eu comprar aquela bicicleta, né? Mas com o ensinamento de vovô eu aprendi que se a gente quer as coisas, a gente tem que lutar. E queira ou não queira, a luta tem que ser com a força do nosso braço, com o nosso esforço, né? E aí naquele momento ali eu já guardei um ensinamento para mim, de que se eu quisesse alguma coisa na vida, eu teria que correr atrás, teria que buscar e lutar pelo aquilo que eu almejasse. E aí, outra coisa muito interessante também que aconteceu, uma história, que talvez o vovô nem saiba, né? Mas que, assim, os colegas da escola, na época, que morava na roça, eles chamavam meu avô de mata-pau, né? Aí um dia eu peguei e falei assim, mas por que mata-pau? Ele falou assim, não, pai, porque seu avô é corajoso demais. Pega às vezes uma mata aí fechada e derruba os pau tudo para plantar feijão, não sei o quê. Aí realmente eu parei para olhar assim e falei, realmente meu avô é algo assim fora do comum, porque meu avô ele pega uma mata assim e o pau podia ser a grossura que fosse. Meu avô ia lá e derrubava. Aí eu falei, rapaz, realmente o pessoal tem razão. Mas aí, aquilo ali, o que eu tirei daquilo ali? Um aprendizado muito grande, né? Que a dificuldade podia ser, às vezes, até maior que a gente, né? Porque, se você for parar para analisar, o que meu avô fazia, as outras pessoas não tinham nem coragem de fazer, nem se imaginavam fazendo. Então, o que acontece? Meu avô enfrentava aquilo ali, a gente derrubava aquela mata ali, a gente não, né? Porque eu não tinha muita força também, era mais meu avô. E aí eu ia lá só mais poder ajudar a jogar um feijão e tal, mas o principalmente quem fazia era meu avô. E aí, o que acontece? Com 19 anos eu decidi sair de casa, né? Falei assim, rapaz, agora é minha vez de enfrentar o mundo. É minha vez agora de fazer o que as outras pessoas não conseguem fazer, não querem enfrentar. Agora quem vai enfrentar sou eu. Aí saí de casa. E aí quando você sai de casa, a grande barreira que você encontra é o seguinte, porque quando você está na casa de pai e mãe, você tem a quem recorrer, né? Quando a coisa aperta, você tem a quem buscar como um refúgio, uma solução. E aí depois que eu saí de casa, eu encontrei algumas barreiras. E aí quando eu encontrei algumas barreiras, eu só lembrava dos ensinamentos de vovô mais vovó, porque desde muito cedo eu comecei a trabalhar na roça. E aí muitas pessoas podem dizer assim, nossa, mas esse menino trabalhava tão cedo na roça, mas não sabendo as pessoas que isso me serviu de um grande aprendizado, porque me fez ver que desde pequeno, se eu quisesse alguma coisa, eu teria que lutar por ela, né? Eu lembro que uma certa época eu queria um relógio, né? E aí eu comecei a trabalhar numa fazenda ali próximo. Aí eu acordava 5 horas da manhã para poder ir para a fazenda, eu chegava lá umas 6 horas, e aí depois eu fazia assim, juntava 2 dias, né, 2 manhãs que eu estudava de tarde, para formar um dia de serviço, né? Eu trabalhei ali por mais ou menos uns 15 dias para poder conseguir comprar um relógio, né?
Aí muitas pessoas olham assim e falam assim: "Ah, rapaz, mas esse menino sofreu e não tinha as coisas de mão beijada, ninguém dava nada". Mas muitas vezes o que que acontece? Quando você tem as coisas de mão beijada, é muito fácil, você não dá valor, né? Você quebra, você destrói. E aí o que que acontece? Chegou um grande momento na minha vida que eu passei por um processo de doença, e na verdade ainda passo, mas grande foi a minha força, primeiramente Deus, né? Que me deu forças, mas segundamente foi os ensinamentos de vovô, porque aprendi com vovô que a vida não é fácil, né? Existiria momentos em que o obstáculo seria como aquelas árvores na roça, né? Que a gente não olhando é difícil de derrubar, é difícil de vencer, mas eu tinha vovô como meu herói. Para muitas pessoas, um louco, né? Um derrubador de pau. Para mim era como se fosse aqueles heróis do desenho animado. Muitas pessoas viam o desenho animado e falavam assim: "Nossa, eu quero ser como aquele desenho". E eu queria ser como o vovô. Nessa hora eu deixo meu parabéns para vovô, que Deus dê a ele muitos anos de vida. E para mim é até emocionante falar de vovô, porque realmente me ensinou muita coisa. E em alguns momentos eu desviei um pouco dos caminhos corretos, né? Mas ali, vovô e vovó sempre me ensinando, né? O verdadeiro caminho, me ensinando o que é certo e o que é errado. Até que um momento onde eu parei e realmente consegui entender, né? Porque às vezes a gente chega na adolescência, a gente não consegue entender muito fácil as coisas, né? A gente quer as coisas muito assim de mão beijada, mas aí graças a Deus, através dos ensinamentos de vovô, né? Que me ensinou do jeito dele. Às vezes não com palavras, né? Porque às vezes a palavra ela entra e sai, mas com as atitudes de vovô me ensinou a ser um homem que eu sou hoje. Eu tenho orgulho de ser o homem que eu sou hoje, graças aos ensinamentos de vovô. E quando eu tiver meus filhos, eu quero ser o mesmo tipo de exemplo que vovô foi na minha vida. Feliz aniversário, vovô. Que Deus dê muitos anos de vida e saúde, que o senhor viva muito e muito mais.